Oi, oi, gente do meu Brasil! Como prometido, vim aqui falar sobre um assunto temido pelos acadêmicos de direito, a famosa prova da OAB. Se você está interessado em saber como vai ser o temido dia da prova da OAB, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, a prova da OAB, para quem não sabe, ela consiste em duas fases. Na primeira fase, é uma prova de 40 questões, é uma prova de 80 questões, e para passar para a segunda fase nós precisamos acertar pelo menos 40. Então, são todas as matérias misturadas. Que loucura isso. Começou a tocar do nada. Bom, como eu estava dizendo, a primeira fase ela tem 80 questões e nós precisamos acertar 40. É uma prova com todas as matérias, então eu considero a fase mais difícil, porque você estuda de tudo, e parece que você não sabe nada, porque quanto mais você começa a estudar, mais você percebe que não sabe nada. Parece que os teus 5 anos de faculdade passou assim, que você nem viu e não sabe onde você estava e o que você estava aprendendo. As primeiras dicas que eu vou dar, você vai usar nas duas fases, tá? Na verdade, eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência, que deu super certo. Eu passei na primeira prova que eu fiz, e a primeira fase eu fiz, eu ainda não tinha nem terminado a faculdade, eu tava acho que no último semestre. Aí eu passei, e em janeiro do ano seguinte... Eu fiz na segunda fase e passei também. Como foi que eu alcancei a aprovação? Primeiro de tudo, eu tive que parar, sentar e fazer um plano de estudo, porque como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, eu precisava ter um plano de estudo, porque senão não ia dar tempo de fazer todas as matérias. Graças a Deus, a minha faculdade fez parceria com o curso da Masa Educacional, e não é propaganda. Eles cederam pra gente aulas da primeira fase, então aos sábados eu tinha ainda uma revisão geral de aulas aos sábados sobre todas as matérias, com professores que são fantásticos, né? Mas não é só isso, não precisa ser um cursinho pago como o da Masa. Temos vários vídeos na internet, no YouTube, que poderão auxiliá-los nessa rotina de estudos. Então eu tracei um plano de estudo, coloquei lá durante a semana todas as matérias e o quanto de tempo que eu ia separar para estudar cada matéria. E aí, conforme eu ia estudando, eu ia riscando. Outra coisa que é fundamental, e para você que está começando, dá tempo de fazer isso, durante os 5 anos da faculdade, você selecionar em cada área do direito a matéria mais importante. Por quê? Se você estuda durante os 5 anos, quando chega a hora de fazer a prova, tá tudo aqui na tua cabeça, tudo fresquinho. E se você fez as anotações do que era mais importante de cada matéria, você vai ter aquilo para você retomar os seus estudos para uma revisão, para fazer a prova. Outra coisa que é fundamental, principalmente na primeira fase, eu resolvi muitas questões. Eu resolvia questões de todas as provas que já tinham, as provas passadas da OAB. Eu imprimi e resolvemos muita questão. Sabe por quê? Você ler e não saber, e depois ir atrás de aprender aquilo que você não sabe, você vai preenchendo as lacunas do conhecimento que você não tem. Aquilo que você já sabe, que você acerta, você não vai precisar estudar de novo. O que as questões te mostram? Aquilo que você não está preparado, aquilo que você não sabe. Então, você resolver questões anteriores, além de você já ir se acostumando com o modelo de prova, você já vai entendendo e percebendo as matérias que são mais cobradas. Então, essas dicas que eu dei até aqui servem para as duas fases, tá? Resolver questões, fazer planos de estudos, tanto para a primeira como para a segunda fase. Agora eu vou falar algumas dicas mais específicas de cada fase, tá? Na primeira fase, como são várias... Eita, que hoje eu tô mal, hein? 80... Não consegue, né? Como são 80 questões objetivas, é uma prova extensa.
cansativa, porque você lê, e aí se você começa ali, você lê as 5 primeiras e você não sabe, você já começa a entrar um pouco em desespero. Então é uma prova. Eu considero a fase mais chata é a primeira fase. O que eu fiz? O que deu certo pra mim? Eu peguei, como eu resolvia muitas questões, eu consegui ver o que eles cobram mais, as matérias que eles cobram mais. Então eu peguei as matérias que eu tenho mais facilidade e vi quais delas tinham mais questões na prova. Então, eu amo penal, né? Quem conhece sabe que eu sou admiradora do direito penal, meu querido, fica aqui, ó, no meu ladinho. Então, assim, eu sou apaixonada pelo direito penal. E era uma matéria que entrava na minha cabeça mais fácil. E tem um certo peso na prova do OAB, então eu comecei a estudar mais penal. Ética, são 10 questões de ética, não sei se tá assim ainda, mas deve estar. Enfim, ética é uma matéria fácil de entender, é um pouco lógico. Então, você estudando bastante ética, que é um assunto pequeno, curto, de fácil entendimento, se você acerta já essas 10 de ética, nossa, você precisa só de mais 30 questões nas outras matérias para você acertar e alcançar os 40 pontos. Dica 1, pegue a prova da OAB, vê o que mais eles estão cobrando, quantas questões tem de cada matéria e vai estudando para aquelas que mais tem questões e que você mais gosta. Tá? Segundo, estude ética, porque ética é uma matéria fácil, de fácil compreensão e tem bastante questões na prova. E outra dica de extrema importância que eu vou dar agora, isso aí, gente, não é só para a prova da OAB, é para qualquer prova, qualquer concurso que você for fazer. Gabarito. Como é uma prova de 80 questões, vai ter 80 bolinhas para você marcar lá no final da sua prova. Não faça isso com pouco tempo. Separe pelo menos 40 minutos para você fazer isso. Eu separei 1 hora e eu já tava assim programando para sobrar 1 hora e pouco da minha prova. Eu acabei fazendo a prova acho que em 2 horas, foi super rápido. E acabou sobrando mais tempo, mas eu já tinha me programado, eu já fazia os simulados em casa, deixando um espaço de 1 hora e pouquinho para fazer o gabarito. Por quê, gente? Na hora do nervosismo, na hora do cansaço, você pode marcar errado, e esse que você marcou errado pode ser o ponto que você precisava para sua aprovação. Então, separe um tempo grande para você passar o gabarito. Leia, releia para você marcar no gabarito, tá? As questões, eu não recomendo você ficar lendo 10 vezes a mesma questão, não, tá? Porque você acaba mudando de ideia e você muda pro errado. Então, todas as questões que eu li e reli, eu mudei de ideia, eu errei. E assim, quase que eu não passo, tá, gente? Porque eu acho que eu acertei 43 questões ou 42 questões. Então, não faça isso de ler e remarcar. Só o gabarito. Na hora de marcar o gabarito, preste muita atenção, porque eu já vi colegas de não passar por causa de um ponto, aquele ponto que ele errou na hora de passar pro gabarito, tá? Preste muita atenção. Tempo sobrando pro gabarito aí, galera, beleza? E sempre me perguntam sobre cursinho. Pra primeira fase, se você puder fazer, lógico, gente, aulas sempre agregam para o nosso conhecimento. Você tem um professor ali, professor de cursinho, eles já estudam esses editais da OAB, eles estudam essas provas, eles estão acostumados com isso, eles estão acostumados, né, com a prova da OAB, eles sabem como orientar, quais matérias estudar. Então, lógico que o cursinho vai ser ótimo, né? E eu sou suspeita porque eu fiz a primeira e segunda fase. E pra mim foi excelente, né? Infelizmente, nos meus 5 anos de faculdade, eu não pude me dedicar como eu gostaria, justamente por trabalhar, né, no dia todo, às vezes ficava bem puxado. O cursinho, eu revi aquilo que eu já sabia. Se você não sabe nada, o cursinho também não vai enfiar na tua 5 anos de faculdade em 2, 3 meses de estudo, né? Por isso que eu falo, é um complemento daquilo que você já vem estudando na faculdade. Então, cursinho para a primeira fase, se você puder fazer, bem. Mas eu acho que você pode estudar pelas aulas de YouTube, aulas que você acha na internet e até mesmo resolvendo as questões. Eu acho mais importante na primeira fase você resolver questões do que ir atrás de mais aulas. Entendeu? Para a segunda fase, vamos lá, as dicas da segunda fase, a temida segunda fase. E ela não é fácil. Mas eu acho mais fácil que a primeira fase. Porque a primeira fase, você além de ter que estudar um monte de matérias que talvez você não goste, por exemplo, eu tive que estudar Direito Constitucional, odeio. Direito Administrativo, odeio. Direito do Trabalho, odeio vezes 2.
Na segunda fase, nós não temos esse problema. Na segunda fase, você escolhe aquela que você tem mais afinidade. Fica aí a primeira dica, hein? Escolha da segunda fase. Escolha a matéria que você tenha mais afinidade. Não escolha aquilo que te disseram que é mais fácil. Porque não é. Não tem segunda fase fácil. Você não vai encontrar... Direito administrativo é mais fácil que direito penal. Direito penal é mais fácil que direito trabalho. Não caiam nessa, gente. Escolha da segunda fase é por afinidade. Qual é aquela matéria que você ama estudar? Qual é aquela matéria que brilhou os teus olhinhos quando você se deparou com ela no curso de Direito? É essa matéria que você tem que escolher. Por quê? É um estudo muito extenso e você vai gastar horas em cima de livros para estudar. E se você estiver estudando uma coisa que você não gosta, não vai para frente, tá? Então escolha uma matéria que você tenha afinidade, que você goste. Eu, quando comecei a pensar em fazer penal para a segunda fase, eu não sabia muita coisa. Quer dizer, eu não sabia quase nada. Então não era uma matéria que eu sabia, era uma matéria que eu gostava de estudar, porque eu sabia que eu ia ter que estudar muito. Então eu peguei uma matéria que eu sabia o básico, mas eu não era expert a ponto de fazer uma prova da OAB. Por isso eu tive que estudar muito. Vamos para a prova. Prova extensa também, gente. Discursiva. Coração na mão. Você tá nervoso. Às vezes já é sua repescagem. Você tá ali, tipo, com a corda no pescoço. Eu sei que isso é ridículo até eu falar, mas mantenham a calma. A calma faz você enxergar coisas que no nervoso a gente não vê. Você vai estar ali com um livro, cara. Você vai estar ali com o nosso amor. Você vai estar ali com aquilo que a gente precisa para sobrevivência. Você pode levar o vadimécum. Eu levei esse aqui, inclusive, e levei esse daqui também. Como eu fiz penal, na verdade eu levei 2 desses e 2 desses, porque esses daqui tinha marcaçõezinhas assim e tinha marcações de marca-texto, sabe? E a minha prova foi bem numa época que eles tinham tirado o marca-texto, depois eles falaram que poderia usar, então ficou meio confuso. Então eu levei um desse branquinho, sem nada anotado, e levei um desse também branquinho, sem nada anotado, nada marcado. Porque eu fiquei morrendo de medo deles falar, não, você não vai poder usar. Aí já viu, né, como que eu ia fazer minha prova, sei. Importantíssimo, gente, vocês terem 2 livros, assim, pra vocês, um marcado e um não marcado. Você nunca sabe se vai pegar um fiscal meio... Né? Já viu? Vai pegar um fiscal meio de mau humor, meio de TPM, e aí pode prejudicar a tua prova. Pra segunda fase, uma dica que eu acho importante, que foi a professora Patrícia Vanzolini que falou quando eu tava fazendo o cursinho, façam primeiro a peça. Ah, mas tem professor que fala pra fazer as questões. Eu acho muito mais viável fazer a peça primeiro. Por quê? Porque a minha peça, foi uma apelação e tinham 6 teses defensivas. É muita coisa pra escrever. E é ali que você vai ter que caprichar, é ali que você vai ter que desenvolver um raciocínio, um pensamento longo. Porque as questões, gente, olha, agora eu não tô falando pra vocês seguirem isso que eu fiz, tá? Teve questões que eu respondi com 3 linhas. E eu pontuei. Não tive a pontuação máxima, mas eu tive uma boa pontuação e uma resposta de 3 linhas. A peça não tem como fazer ela em 3 linhas. Eu usei todas as folhas possíveis e ainda lá, quando você vai colocar data, local, lá ficou tudo na mesma linha, porque faltou espaço. Então é mais complicado, você precisa do raciocínio do começo, meio, fim, não é uma questão que você pode ler e passar para outra. Então, por isso, você não está cansado ainda. Chegou lá, abriu, nem lê as questões, vai direto para sua peça e começa a anotar o que você vai fazer. Tá? Porque aí sobra tempo, depois você faz as questões, mas a peça é fundamental você fazer bem feito, bem fundamentado, com todos os artigos possíveis, né? Não ficar enrolando, porque eles vão ler ali o quê? Se tem o artigo, se você fez a associação certa, se você realmente alcançou aquilo que eles esperavam, explanou todas as teses defensivas. Então, minha gente, peça primeiro, ok? Na hora de responder as questões, eu tenho 2 dicas importantes para vocês, tá? Não ficar enrolando. O que eles querem ver? Artigo. Você vai ter que citar os artigos que responderiam aquela questão. É lógico que vocês não vão responder assim, né? Resposta vide artigo tal. Óbvio que não. Vocês vão fundamentar. A questão tem que ter começo, meio e fim.
Você vai explicar, mas coisa resumida, gente. Eles deixam lá, acho que uma folha para cada questão. Não precisa disso. Teve uma questão que foi desesperador, porque a questão contradizia o artigo e eu acabei ficando numa dúvida. Faltava assim 15 minutos para acabar a prova e eu não conseguia responder aquela questão. E aí veio a minha segunda dica. A resposta estava, sabe onde, gente? No índice remissivo, tá? Porque pelo índice remissivo eu achei tudo que eles queriam que eu respondesse. São coisas importantes para usar, tá? O índice aqui do começo. Se você não tem noção do que eles estão falando, você vai pegar o assunto principal da questão e vai olhar aqui, né, os títulos. E pelos títulos que tem aqui no índice sistemático, você vai achar o assunto que eles estão querendo abordar. Depois, quando você achar, você conseguir se encontrar mais ou menos no assunto que eles estão falando, você vai usar o índice remissivo, que são essas letrinhas que tem embaixo do artigo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eles remetem você a todos os artigos que tratam do mesmo assunto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque uma questão eu simplesmente copiei o que estava escrito embaixo. Foi um decreto que mudou aquele artigo, por isso que eu não estava achando a resposta. Então, na hora do desespero, eu estava 15 minutos para entregar a prova, o que eu fiz? Falei, não vai dar tempo de eu ficar fundamentando e enfeitando. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo que comigo eu fiz, deu certo. Não pontuei a questão inteira, mas eu pontuei. Eu simplesmente copiei que o decreto de lei tal mudou o artigo tal. Gente, não é que eu pontuei no desespero. Então, o que é importante na hora de você responder as questões? Não ficar enfeitando. Citar todos os artigos que falam daquele assunto e usar os índices remissivos, que, nossa, gente, salva a nossa vida. Por isso, compre um bom vadimeco. Esse aqui que é só de direito penal, isso é importante também. Você escolheu a área, compre um voltado para sua área. Porque os professores já pensam em tudo, gente. Isso aqui é para quem vai fazer o AB, isso aqui. Então, eles já fazem todo o índice remissivo pensando na prova do AB. Esse daqui é do pessoal lá da Damásio. Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, Flávio Martins, Guilherme Madeira, Paulo Henrique Fuller e coordenação de Darlan Barroso e Marco Antônio Júnior. Todos eles são professores do Damásio. E esse aqui, gente, salvou a minha vida. Tá? Ele é excelente, uso até hoje no exercício da advocacia, então recomendo, né? Ou outro que você vê que o conteúdo é bom, esse aqui eu falo porque ele é amor à primeira vista. Esse aqui eu não dou, não vendo, não troca, ele vai ficar na minha estante pro resto da vida. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha pra falar da minha experiência com a prova do OAB, sabe? É uma prova chatinha mesmo, mas não é impossível. Com estudo, dedicação, foco, a gente consegue. Espero conseguir deixar esse vídeo um pouquinho curto, porque eu falo demais, ele ficou meio comprido, mas vai editando, vai cortando aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, clica aqui no gostei, inscreve no meu canal, que eu vou dar sempre dicas aqui do curso de Direito. E agora estão me cobrando um do curso de Pedagogia, eu vou fazer, prometo. Tchau, tchau. Fica com Deus.